A senhora explicou, já passou essa parte, mas eu tenho umas leves dúvidas. Teria como dar uma revisão rápida? Não, eu vou falar, porque eu tenho Legal. revisão rápida, sabe por quê? Porque eu vou terminar de explicar, porque eu não terminei de explicar. Metodologia da pesquisa, tá? E o 3.2, que é o desenvolvimento da temática, tá? Por quê? Esse aqui é o GDD. Então, eu vou explicar hoje para vocês. Daí vem lá para o 4. O 4, tá? Eu vou querer que você faça, na verdade, eu chamo aqui você vai colocar um roteiro, né? Mas você vai colocar um pouco dessa história. E o 4, resultados e discussão, tá? Que eu vou querer que você coloque o seu GDD para mim, tá? O que vem a ser tudo isso aqui? E depois vem considerações. Cronograma, né? Se você for usar coisa, mas eu não vou querer o cronograma, eu vou querer de vocês a parte referente a considerações finais e referências bibliográficas, que vocês são os autores que vocês usaram, tá? Para desenvolver todos os seus trabalhos, né? Dentro disso aqui, ó, vou colocar em negrito, vou colocar tamanho maior, ó, 26, tá? Eu vou colocar tudo em amarelo, que eu acho que fica destacado. Quando nós estamos fazendo essa revisão toda, o que acontece, tá? Nós precisamos pensar que essa revisão, ela é fundamental para você entender o processo, como é que funciona como um todo. Essa é a estrutura, tá, do trabalho, vou colocar assim, do artigo que vocês estão fazendo para mim, vocês estão desenvolvendo dessa maneira, projeto, vou colocar projeto de pesquisa / artigo que vocês estão desenvolvendo para mim, projeto de pesquisa / artigo. Essa pesquisa toda que vocês estão desenvolvendo, tá, existem algumas coisas que a gente precisa voltar a falar. Dentro da introdução tem todos aqueles itens que vocês precisavam escrever, a fundamentação teórica, todos os autores que vocês precisavam trazer. Daí nós vamos voltar para o aspecto da metodologia, né? Como é que eu vou trabalhar essa metodologia? Por isso que eu acho importante, eu pedi aqui que vocês fizeram o template do projeto, estava aqui, a metodologia da pesquisa, eu estou voltando a isso aqui, porque me interessa falar sobre alguns aspectos que estão ainda nesses slides, né? Quando nós estamos desenvolvendo a metodologia da pesquisa, o que você vai ter que escrever nessa metodologia da pesquisa? A metodologia da pesquisa, ela nada mais é do que a parte referente à classificação da pesquisa. Poxa, mas eu vou escrever o que nessa parte, né? Quando a gente está fazendo metodologia, que é lá o 3.1, tá? Metodologia da pesquisa. Quando você está fazendo esta parte, que eu chamo de metodologia da pesquisa, você tem que fazer esta abordagem toda essa classificação da pesquisa, passo a passo. Você não pode fazer sem percorrer esses itens. Então, eu faria assim, 3.1.1. Quem que seria? Um método. Qual foi o método de pesquisa que vocês adotaram? Então, a primeira coisa na metodologia da pesquisa é você falar qual é o método que você adotou no seu trabalho, seja ele dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo, dialético ou epistemológico, que é um outro que não vem ao caso aqui para vocês, mas existe esses 5. Então, dentro desses métodos, qual é o que mais se aproxima do seu trabalho? Para eu falar isso, qual é o método que mais se aproxima, eu tenho que saber o que é cada um desses métodos, o que eles significam. Quer dizer, o que são esses métodos, né, que vocês estão comentando dentro da sua pesquisa, dentro do desenvolvimento dessa pesquisa. Eu preciso pensar que existem algumas categorias para eu poder analisar, para eu poder interpretar. Daí vem o método dedutivo, que é aquele que você vai ter
toda uma análise, um raciocínio lógico, matemático, ele se expressa por números, por isso que normalmente são dados estatísticos que vocês têm, né? São dados matemáticos, quer dizer, estatístico, desculpa, vocês têm toda uma situação que quando você pergunta algo e você vai lá e tenta responder, você respondem por ordem numérica, é um valor quantitativo, ele é numérico, por isso que ele é estatístico. Então, nesse sentido, este método, ele parte de uma situação que a gente chama geral, né, generalizante, para uma situação que eu chamo de específica, particular. Então, por que eu consigo partir de situações gerais? Porque eu consigo falar que eu vou entrevistar, por exemplo, 10 mil pessoas e eu vou ver o que isso particularmente corresponde dentro da temática que eu estou pesquisando. Quando eu tenho outro método que me interessa, que é esse método indutivo, inversamente ao dedutivo, ele parte de uma situação particular, tá? Específica, de um dado específico para uma situação geral, tá? Esse método indutivo, ele é puramente analítico. Por que ele é analítico, tá? Ele é teórico, ele é analítico, enquanto que o método dedutivo parte do logos, tá? Aqui é o logos. Logos vem da palavra logaritmo, quando a gente está calculando, né, numérico. Aqui eu parto do quê? Não do logos, mas sim da minha observação. A observação é que vai me interessar. Quer dizer, como que eu estou observando este fato, este fenômeno. Enquanto o outro está no processo racional, né? Porque eu não posso falar que 2 mais 2 são 5, necessariamente são 4. Aqui pode ser ou não 5 pessoas, pode ser ou não, quer dizer, ele coloca a possibilidade do não ser. Então, ele não tem esse processo mental, lógico, do próprio método dedutivo. Você tem um outro método que eu mencionei para vocês, que é o método hipotético dedutivo, que ele trabalha com hipótese a priori, por isso, se ele é hipotético, ele quase que um indutivo mais o dedutivo, né? Porque ele engloba as duas questões. Ele também transforma em números todas as respostas que ele tem, mas ele também vai fazer análise dessas conclusões a que ele chega, dessas questões que ele está estudando. Então, para isso, eu tenho o outro método, que é o dialético, quando eu coloco as contraposições, as contradições das ideias, né? Por isso que ele está no dialético, dia das ideias, do campo das ideias. Mas só que são ideias que são contraditórias, por isso que eu falo que são contraposições, né? Então, é nesse sentido que a gente está chamando o método dialético. A senhora conseguiria dar um exemplo, professora? Por exemplo, um exemplo de dialético, um exemplo de dedutivo, rápido, assim, um exemplo rápido? Bom, olha, dentro do método dedutivo, uma pesquisa para você que trabalha com método dedutivo, por exemplo, o IBGE, quando entra ali na sua casa. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele trabalha com método dedutivo. Por que com método dedutivo? Ele vai entrar e vai perguntar quantos homens tem, quantas mulheres tem, quantas pessoas são negras, quantas pretas, porque eles não falam negros, né? Pretas, quantas pessoas são amarelas, quantas pessoas... que religião é a sua? Quer dizer, ele vai levantar ordem, isso tudo que ele pergunta para você por um questionário ou por uma entrevista, estou dando um exemplo do IBGE para você, né? Ele faz o quê? Ele levanta esses dados e vai dizer, olha, existe no Brasil mais mulheres do que homens. Estou dando um exemplo. Dentro desse método, esse aqui, tá? Eu estou falando do dedutivo, né? De repente, eu estava lá com a tela do indutivo, você vai fazer tá, agora ficou claro, beleza. Tá? Então, ele vira e fala assim, eu vou dizer que existem mais mulheres do que homens no Brasil, porque as mulheres vivem mais e os homens vivem menos. Daí você pergunta assim, Rosana, ele quer saber o porquê? Não, ele só vai transformar em números o que ele está perguntando. Por isso que é quantidade, por isso que são dados estatísticos. Você está entendendo? O Datafolha,
faz a mesma coisa, época de eleição, mesmo agora entrevistando para saber a opinião em relação ao Bolsonaro, né? Sempre o presidente que está em vigência é o que é questionado, e tem que ser questionado mesmo, porque afinal o Datafolha faz isso, o Ibope na época das eleições faz isso. Quer dizer, esse processo que eu estou mencionando para você é o estatístico. Por quê? Para ele não interessa o porquê disso, ele quer saber transformar quantitativamente em percentuais as respostas que as pessoas dão. Por isso que eles conseguem entrevistar, fazer questionário com muitas pessoas, porque eles jogam tudo na internet. Isso aqui é logos, isso aqui é o que a gente chama de fator binário. Ele consegue transformar em números rápidos. Por exemplo, outro exemplo que eu poderia te dar é o da FUVEST da primeira fase. O exame da primeira fase ele é totalmente dedutivo, método dedutivo. Por quê? Você vai lá, eles aplicam uma pesquisa, não é verdade? Você responde X, você tem A, B, C, D, E. Acho que hoje são 96 questões ainda, acredito que sejam, né? E você tem como passar para o computador e dizer em ordem numérica. Se você acertou tantos pontos, você está aprovado. Menos pontos, você está reprovado. Então, você entendeu a ordem numérica? Ele transforma em números, em quantidade, tudo aquilo que é dedutivo. Por quê? Ele parte de uma situação generalizante. Por que é generalizante? Né? Ele vai falar assim para você, olha, se eu tenho numa classe, tá? De JD, 30 rapazes e 20 são mulheres, logo tem mais homens, o curso de JD é para homens. Os homens gostam mais do que as mulheres. Eles chegam a uma conclusão básica, é fechada. Ah, mas por que disso? Não interessa o porquê, ele só entrou lá para contar quantos que tinham, você está me entendendo? Ele não, o objetivo dele não é que ele esteja errado em fazer isso, não tem o certo e o errado em relação ao método, em relação à pesquisa. Uhum. Existem caminhos que você traça, os objetivos que você traça com isso. Então, esse método trabalha dessa maneira. Diferente, por exemplo, vou te dar outro exemplo agora do indutivo, tá? Vou te dar um exemplo. Quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre bullying no meu doutorado, sobre preconceito, eu trabalhei assédio, eu trabalhei uma série de temas, né, ligados à violência, porque sempre meu foco foi questões de violência. Então, eu escolhi para entrevistar, são normalmente pesquisas que a gente faz descritivas, né? Eu escolhi um grupo de adolescentes de uma escola X e outro privada, outro grupo de adolescentes de uma escola particular, escolhi um número de pessoas que era da parte administrativa das empresas para eu estar entrevistando. Para mim, no meu caso, não me interessava a quantidade de pessoas, quanto mais melhor que eu estivesse entrevistando ou aplicando a pesquisa, porque eu partia da observação e dos dados que elas fossem me fornecer. Então, eu pegava alguns dados particulares e eu partia para ideias de generalização. De que forma? Conforme a temática que você escolhe, esse caminho, né? Eu ia lá, observava como é que acontecia a violência dentro da escola, dentro da instituição acadêmica, dentro da instituição organizacional, como é que ocorria isso. A hora que eu observava, eu descrevia esses dados, eu transcrevia o que eles falavam, tá? Dentro dessas transcrições que eu fazia da fala, porque eu gravava. Na época eu usava o gravador, eu não tinha nem celular para gravar, sabe? Era gravador mesmo, porque isso em 2007, tem 13 anos que eu fiz a pesquisa de doutorado, né? Então, era dessa forma que eu desenvolvia a minha pesquisa. Agora, por que era um método indutivo, né? Porque eu não estava preocupada em quantos fossem responder para mim em termos quantitativos, vamos chamar assim, em termos numéricos, não importava que fossem 20 rapazes e 20 moças. Você escolhe o seu público de acordo com o que ele entende do que ele já passou na vida dele. Então, vou dar um exemplo para você, talvez, que fique um pouquinho mais claro desse método indutivo. Eu entraria na sala de aula, contaria quantos homens e quantas mulheres tem,
tá? Eu poderia até chegar a um resultado, mas eu quero saber o porquê que isso está acontecendo, por que os rapazes escolhem mais o curso de jogos digitais ainda hoje do que as meninas. Este porquê, porque eu fui para a pesquisa explicativa. Eu precisava dizer o porquê, dar uma explicação para aquele fenômeno. Então, o método indutivo, ele trabalha desta forma. Por isso é que você não tem no método indutivo pesquisas, que a gente vai falar daqui a pouco, quantitativas, e sim qualitativas. Tá? Eu não estou em ordem numérica. Quem que se preocupa, quem trabalha com a pesquisa quantitativa, vem de quantidade mesmo, né? É o dedutivo, que ele é numérico, ele é estatístico. Você está entendendo? Então, eu acho que eu fiz para o meu trabalho o dedutivo. Ver, eu preciso olhar os trabalhos. É assim, falando, como eu não estou sabendo associar o seu trabalho ao que você fez, né? Então, eu não posso ainda te dizer se é ou não é. Agora, esse hipotético dedutivo, que esse daqui é o do Popper, né? Ele vai virar, vai falar assim para você, peraí, você tem uma coisa que você está pesquisando, tá? Legal. Então, você vai lá, olha só. Preenche para mim os dados quantitativos, você faz as suas tabelas, você desenvolve essas tabelas, você coleta os seus dados por dados estatísticos, por tabelas, por gráficos, você consegue colocar em números as respostas que você coletou. Só que tem uma coisa, eu quero uma análise dessa, eu parto de uma hipótese em relação a isso. Esse é o hipotético dedutivo, que ele fazia essas pesquisas dessa forma. Eu tenho muitas pesquisas na área de logística, que eu também dou aula para o curso de logística. Aliás, no curso de logística é que eu sou representante de uma série de coisas, né? Dentro da área de logística, nós temos uma coisa muito interessante, porque eles trabalham com muitos gráficos que eles coletam dados contábeis da empresa e depois eles vão analisando o que isso significa. Quando eu faço esse movimento, eu estou no hipotético dedutivo. Daí você fala, mas Rô, então é indutivo ou dedutivo? Então, os dois, ele acaba quase que juntando as duas ideias. Você está me entendendo? Tô. Então, acho que eu acabei de mudar de ideia. Acho que o meu é o hipotético, então. Vamos ver, olha só. O método eu não terminei de escrever ainda no trabalho. Tá. O método dialético, o que ele vai fazer, tá? O dialético. Se você pegar uma pesquisa, por exemplo, sobre ciências políticas, você está no método dialético. Ele tem que trabalhar com duas ideias, né? Contrapostas. As ideias, eu falo assim, eu parto do seguinte aspecto. A minha pesquisa, que foi sobre violência, eu poderia ter trabalhado com método dialético. O meu é dialético, mais dialético do que indutivo, tá? É porque é difícil você falar assim, eles começam, você passa quase por todos os métodos, mas tem que ver o que predomina na sua pesquisa. Como eu não fiquei nessa contradição, eu não fiquei colocando as contraposições, por exemplo, quem trabalha com preconceito, algumas temáticas levam a essa possibilidade que você tem, você está entendendo? De você contrapor o positivo e o negativo, o preconceituoso do não preconceituoso, o homofóbico do não homofóbico, o estereótipo do não estereótipo. Então, quando eu consigo fazer este movimento, eu acabo defendendo uma tese, todo homem é violento, uma antítese, nenhum homem é violento, e eu chego a uma conclusão a partir do que eu for desenvolvendo na minha pesquisa. Então, este caso é muito difícil acontecer na área de jogos. Acontece. Não, porque eu vou trabalhar preconceito, é dialética, depende. Se for histórico, não sei que tipo de pesquisa que vocês vão fazer, vocês podem até trabalhar com esse tipo de método. Daí entra uma outra questão que me interessa, que se chama classificação da pesquisa quanto à natureza. Peraí. Oh, meu Deus, olha, faz falta minha luzinha. Ô, luzinha. Foi para onde, minha filha? Sumiu. Vocês viram que parece que talvez a gente volte em agosto? Só que eu vou vê-los já num momento. Eu não irei vê-los mais, né? Porque eu não vou mais ser professora de vocês, porque eu só dou aula no primeiro ciclo de jogos noturno. O segundo ciclo eu só dou de manhã. Quer dizer, para o pessoal da manhã, eles vão ser meus alunos, se Deus quiser, o semestre que vem. Parece-me que em agosto talvez nós voltemos às presenciais. Saiu hoje uma matéria no Estadão, não tem nada oficial, né, das faculdades públicas, mas como vai ser também não fazemos a mínima ideia, né?
Então, estou só comentando isso com vocês. Vamos voltar aqui, então. Quanto à natureza, agora eu coloquei na borracha, ele sumiu. Opa, volta para cá. Quanto à natureza, ai, às vezes ele some, aqui, surgiu de novo a canetinha. Quanto à natureza, tá? Vocês lembram, eu estou lá no 3.2.2, quanto à natureza. Vocês viram que eu estou numerando? Eu pus aqui, ó. Vou voltar aqui, só para mostrar para vocês, ó. Venho aqui e faço assim, ó. 3.1, metodologia da pesquisa. Isso. 3.1.1, você vai falar o método, qual que é. Daí, vocês vão fazer para mim, aqui, ó, o 3.2, vamos lá, 3.1.2, tá? Aqui, ó. Na verdade, é 3, não é 3.2, né? 3. Peraí, apagar. Deixa eu pôr a canetinha, ó. Quanto à natureza, tá vendo aqui de novo, caramba. Faz falta, peraí. Aqui, aqui. Quanto à natureza, tá? Quem que vai ser a natureza? O 3.1.2. Daí você vai colocar natureza. Qual é a classificação do seu trabalho? Quanto à natureza. Ele pode ser básica ou pode ser aplicada. Se for básica, ambos vão gerar conhecimentos novos. Você está desenvolvendo um esmalte. Só que tem uma diferença. Você vai ter uma aplicação prática do seu trabalho ou você vai ficar só a título teórico? Você vai pegar o seu jogo e vai aplicar em algum lugar, por isso que a gente chama de aplicação prática, né? Ou você vai só trabalhar com o campo teórico. Então, você precisa saber quanto a essa natureza, né? O que você vai gerar? Esse conhecimento é para uma aplicação prática? Você não está fazendo um jogo? Então, a sua pesquisa é aplicada. Vocês estão entendendo a minha colocação? Uhum. Você está desenvolvendo um jogo, não é só teórico, você está desenvolvendo um esmalte. Você não está fazendo só uma pesquisa teórica para mim. Você está fazendo uma pesquisa teórica / experimental, porque você está desenvolvendo uma pesquisa. Então, a natureza dele, neste caso seu, é aplicada. Daí vem do ponto de vista da forma da abordagem, tá? Esse aqui é o 3.1. Caramba, coisa feia. Deixa eu apagar de novo, fica horrível. Daí você vai ter o 3. Ai, aí tinha sumiu. Vamos lá. Daí aqui você vai ter o que a gente chama, caneta, vamos lá. 3.1.3. Tudo bem? Uhum. Do ponto de vista da forma de abordagem. Como que se classifica a sua pesquisa? Ela pode ser quantitativa, qualitativa ou quantitativa. Vamos entender o que são essas três? Ou relembrar? Quando ela é quantitativa, o método é dedutivo, porque ela é de ordem traduz em números as suas opiniões e informações. Um exemplo de pesquisa quantitativa. É o método dedutivo. São o IBGE, a Datafolha, são todas pesquisas quantificáveis. É tudo que vira, tudo que você coleta traduz em números, opiniões e informações. Então, as informações, elas viram números. Daí você vai classificar. Agora, tem uma outra coisa. O que é essa qualitativa, tá? É a interpretação do fenômeno. Por isso que eu coloquei que ela está no campo da análise. Quem que é esse? O método indutivo. Não existe pesquisa qualitativa, não existe, dentro do método indutivo, não existe pesquisa quantitativa. E dentro do dedutivo a mesma coisa, são todas pesquisas quantitativas. O método indutivo trabalha com a pesquisa qualitativa, o método dedutivo com a pesquisa quantitativa, vem de quantidade, de ordem numérica. E a qualiquant é o hipotético dedutivo, trabalha com os dois.
Deu para entender? E o dialético depende da sua pesquisa. Então, a quantitativa está ligada ao método dedutivo e a qualitativa a essa análise indutiva. E daí vem a qual e quant do hipotético dedutivo. Tudo bem até aqui? Daí vem um outro ponto que a gente chama de 3.1.4, do ponto de vista dos objetivos. Como é que ela se classifica? De 3 formas. Daí você tem que ver qual é a forma que está no seu trabalho. Exploratória, descritiva ou explicativa. Tá, Rosana, meu objetivo é desenvolver um esmalte e apresentá-lo numa escola que eu possa testá-lo um dia, né? Porque agora você não vai testar em escola nenhuma. Então, você vai... Vamos pegar os meus alunos? Vou pegar uns alunos meus, que eu vou mostrar até o GDD depois deles para vocês. Eles vão defender esse semestre, eles já estão se formando em JD, são meus orientandos, né? Eles fizeram uma luva para pessoas com deficiência visual total, tá? São as pessoas cegas, para eles poderem jogar. Então, através da luva, eles usaram o Arduino, fizeram, desenvolveram isso, ficou muito legal. E que tipo de pesquisa é do ponto dos objetivos deles? Eles tinham como objetivo testar esta luva em algumas pessoas com essa deficiência. Eles só conseguiram uma até agora, porque a dificuldade acaba ocorrendo, porque existe uma, não é associação, mas ela cuida, né, de pessoas, a Marmara que cuida só de pessoas com essa deficiência, só que ela está fechada por causa do corona. Então, a gente começa a ter esses empecilhos quando nós estamos fazendo pesquisa de campo, né? E essa pesquisa deles seria exploratória, descritiva ou explicativa? Depende do que você esteja querendo fazer com a sua pesquisa. Se a tua pesquisa tiver, tá? Foi fazer entrevistas com pessoas que passaram, que tiveram experiências práticas com o seu problema de pesquisa, o que é violência nas escolas? Eu fui lá entrevistar pessoas que tinham já passado por violência. Por que eu vou perguntar para você, por exemplo, é o Douglas, né? Isso. Douglas, por que eu vou perguntar para você se você passou por bullying? Teoricamente, eu teria que já, a priori, saber que o Douglas sofreu bullying. Então, é para ele que eu vou escolher quem é que sofreu, quem é que faz bullying. Eu já vou com uma ideia pré-concebida nessas entrevistas, tá? As experiências práticas com o problema que eu estou pesquisando. A análise dela vai me dar compreensão, né, do que eu estou fazendo. Só que tem uma coisa, normalmente são pesquisas bibliográficas e estudos de caso, é que a gente fez isso, no meu caso eu fiz estudos de caso, tá? Eu peguei 2 escolas e peguei 3 instituições para eu poder analisar. Diferente da pesquisa, por exemplo, e outra coisa, né? Na exploratória, vem de explorar mesmo, né? Eu vou investigar, eu vou observar, eu vou ver, eu tenho uma maior familiaridade com aquilo que eu estou pesquisando, né? E para isso é que eu acabo desenvolvendo as minhas próprias hipóteses. A descritiva já é diferente da exploratória. Por quê? Ela vai descrever, ela vai lá, ela observa o fenômeno na escola, legal. Só que tem uma coisa, né? Ela vai ter como técnica, padrão de técnica da coleta de dados da pesquisa descritiva, ela usa necessariamente questionário e uma observação sistemática. Ela é extremamente sistemática naquilo que ela está fazendo. Ela marca, por isso que tudo o trabalho dela é estruturado, ela não deixa perguntas soltas, ela faz assim o levantamento, ela descreve minuciosamente os detalhes, mas ela não tem como objetivo fazer entrevista com ninguém. Não é esse o objetivo dela, porque ela vai passar um questionário para você responder, porque ela vai lá para observar como que está sendo o tratamento do Diogo, se é que ele está recebendo
ou está sofrendo ainda algum processo de bullying. Ela vai observar o fenômeno antes que ele aconteça ou no momento que ele está acontecendo. Quando eu escolhi os alunos para fazer a pesquisa sobre violência, eu já sabia que eles tinham sofrido bullying, que eles eram pessoas violentas. Então, eu já tinha familiaridade com o que eu estava falando. Agora, quando eu entro na descritiva, eu só faço o questionário e eu não pergunto nada. Eu vou simplesmente sistematizar os meus dados e descrevê-los minuciosamente, diferente da explicativa, tá? Porque a explicativa, quando você está se aprofundando no conhecimento, né, dessa realidade que você está pesquisando, você precisa dizer o porquê daquilo estar acontecendo, qual é a razão dele estar acontecendo. Daí você pode falar assim para mim, mas Rosana, mas você não foi lá na escola para observar o porquê disso? Eu fui, mas essa não era a minha razão principal, e sim observar, entender o que eles pensavam a respeito do assunto. Então, nessa explicativa, normalmente você tem dados novos que você vai trazer, né? E você usa também do método, na explicativa da observação. Por quê? Eu não vou necessariamente usar de entrevistas, de questionários, eu posso até usar desses elementos, mas eles não são os elementos principais para mim. Para eu fazer o levantamento, eu vou simplesmente ter que ir até o lugar para observar como é que isso está ocorrendo. São dados novos, tá? E dentro dessa pesquisa, agora entra a última classificação, tá? Que eu chamo de 3.1.5, que é quanto aos procedimentos técnicos. Como que se classifica a sua pesquisa quanto aos procedimentos técnicos? Primeira coisa que eu preciso saber. Inicialmente, pessoal, não tem pesquisa que não seja desta forma. Inicialmente, toda pesquisa, necessariamente, ela parte do que especificamente? Ela parte de elementos, tá? Que a gente fala de revisão bibliográfica. Por que ela parte de elementos de revisão bibliográfica? Porque ela pensa da seguinte maneira: eu vou analisar livros, teses, dissertações, artigos, todo o material que existe a respeito do assunto que eu vou falar, mas todo o material teórico, material já publicado em algum lugar e analisado por alguém. Isso é uma pesquisa bibliográfica. Não tem uma pesquisa que não seja bibliográfica de início. Todas, sem exceção. Só que, Rosana, você vai ficar só nisso, nesse material que já foi publicado? Não. Eu agora quero trabalhar com jornais, revistas, artigos, fotografias, gravações, quer dizer, eu vou usar outro tipo de material, tá? Que não tenha sido ainda, eu vou dizer, não é nem tocado, né? Trabalhado por qualquer pesquisador. Essa é a diferença da pesquisa bibliográfica para documental. A documental faz isso. Por exemplo, eu tive alguns grupos de orientação, no caso eu lembro de umas meninas, uma delas já está formada, né? Uma delas, não, quase todas já estão. O que elas fizeram? Elas fizeram uma análise do material, elas usaram jornais, no caso específico foram jornais do século XIX, começo do século XX, para observar como que o secretário tinha as tiras de jornais convocando, chamando para as empresas, né, solicitando, selecionando homens para serem secretários e não mulheres. Então, elas trabalharam com o acervo do Estado, elas iam lá no centro, elas fotografavam o jornal, hoje já não pode mais, né? E traziam essas tiras para nós analisarmos. Ninguém nunca tinha analisado isso. Isso é uma pesquisa documental. Deu para entender a diferença entre a bibliográfica para a documental? Ambas fazem levantamento de material, quer dizer, ele levanta tudo que já existe de publicado sobre o assunto. Só que a bibliográfica só trabalha com o que é publicado. A documental não, ela é justamente o contrário. Ela vai trabalhar com materiais que ainda não foram manuseados, não foram trabalhados. Tudo bem?
Daí vem um outro tipo de pesquisa. Essa daqui, ó, que é quanto aos procedimentos, tem milhares de tipos, viu, gente? Tem que ver onde é que encaixa de vocês. Então, essa questão do levantamento, foi isso que eu coloquei agora há pouco para vocês, né? Essas técnicas de levantamento, tá? Quem é que faz a pesquisa de levantamento, né? Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem, por exemplo, a pesquisa... O método dedutivo trabalha com levantamento. Por que ele trabalha com levantamento? Porque ele faz cálculo, tá? Ele faz levantamento de dados, de técnicas estatísticas. Por isso que ele faz uma análise quantitativa, tá? Então, levantamento é dessa forma. Sempre que você ouvir, é uma pesquisa de levantamento, porque ela trabalha com ele coleta esses dados através dos números. O estudo de caso, que é o case, né, norte-americano, foi a Coca-Cola, o primeiro case que foi estudado, você desenvolver um estudo aprofundado sobre o quê? E exaustivo, né? Aqui eles têm toda a razão, o Gil tem toda a razão, ele falou uma coisa que é fato, é exaustivo sobre um objeto ou vários objetos daquela mesma natureza. Quando você estuda apenas um ou dois objetos, a gente chama de estudo de caso. Se você não fez survey, que eu escrevi, aí o survival, tá? Se você não fez, preste atenção agora, mais de um caso, eu vou estudar vários casos, não um especificamente, né? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos ter um tipo de pesquisa específica, né? Que diz respeito a quê? Eu vou pesquisar uma ou mais populações. Eu vou trabalhar com as populações, e isso é que me interessa nesse tipo de pesquisa. Por que isso me interessa nesse tipo de pesquisa? Né? No que que o survey ele se diferencia do estudo de caso. Enquanto o estudo de caso não necessariamente fica nos dados quantitativos, o survey vai trabalhar também com esse estudo do objeto, ou de um ou de mais objetos, dos cases. Ele também vai trabalhar... Pessoal, se essa eu meti o dedo, não devia? Que agora, às vezes, quando eu ponho o dedo... Ai, gente, vai... Olha, aguarda um pouquinho. Se acontecer alguma coisa, eu reinicio o programa, tá? Lembra aquele problema de eu meter o dedo onde devia? Aconteceu de novo, né? Peraí que eu tô... Qualquer coisa eu tô voltando para nossa aula. Não, tudo bem. Porque ele vai ficando branco, ele some a minha tela, esse porra desse programa, viu? Eu não sei, nenhum dos meus colegas programadores conseguiu ainda me dizer por que isso acontece. Eu não sei o que vai... Ó, reiniciar. Ele está reiniciando. Vamos ver. O que vocês estão... Eu acho... Vocês veem, quando acontece isso com o meu computador, o que vocês observam? O que vocês estão vendo com isso? A gente vê a tela travada e agora a senhora retornou, só isso. É um porra, para não dizer outra coisa. Devia estar gravando. Falando nisso, eu não estou gravando as aulas. Não sei se vocês estão gravando, dependendo do que vocês quiserem, vocês fazem, tá? Vou voltar aqui, ó. Vamos voltar lá. Dentro disso, né, existem vários outros... eu tenho que compartilhar, senão vocês não vão conseguir ver, né? Esqueci. Tem que compartilhar aqui, ó, senão você não consegue observar o que eu estou falando, né? Vamos lá, aqui, ó. O que mais que eu precisava falar para vocês, né? Dentro desse quadro todo, né? Deixa eu pegar aqui o último, vamos ver, tá aqui no final. Ai, podia ser mais rápido. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui. Isso aqui não tinha falado, nem essa eu tinha falado. Aqui. Dentro desse estudo de caso, tá?
que eu falei para vocês do survey, né? Só falta... Opa, vamos olhar. Deixa eu colocar aqui, senão eu não consigo escrever. Vamos lá. Entrou aí, ó. Tá? Olha só. Dentro desse processo, né? Existe uma coisa que eu acho legal vocês observarem. Por exemplo, eu estou fazendo um estudo de caso. Então, eu estou lá na pesquisa que a gente chama de survey. Qual é a diferença disso aqui para isso aqui? Ambos trabalham com casos específicos, cases, né? Só que o survey, ele só trabalha com métodos quantitativos, análise de pesquisas quantitativas. Tudo que possa traduzir em números, diferente do estudo de caso que poderá ou não ser, tá? É essa a única diferença. Daí vem o que a gente chama de pesquisa-ação. Essa pesquisa, né, ocorre da seguinte forma. Os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema, eles estão envolvidos nesse processo. Isso significa o quê, tá? Para eu poder desenvolver essa pesquisa, esses grupos investigados, né? Ele é mais qualitativo do que quantitativo. Por que ele é mais qualitativo do que o quantitativo? Eu não vou seguir um plano rigoroso para fazer a pesquisa. Quem que faz com rigor a pesquisa? Um plano rigoroso é o método quantitativo, não é o caso da pesquisação. Por quê? Constantemente ele vai estar adequando as perguntas, as necessidades, os objetivos dele aos participantes da pesquisa. Ele, no processo, se envolve e muito, né, com os pesquisados, porque ele vai agir sobre a realidade. Não foi o meu caso, eu não fiz uma pesquisação, porque eu não interferi naquela realidade violenta dos meus alunos. Eu fui lá só para observar e para analisar, e não para intervir. Então, aqui a pesquisa-ação, ela é uma pesquisa que ela faz uma intervenção. É diferente da outra pesquisa que eu estava falando para vocês. E não é igual à pesquisa participante. Por que ela não é igual à pesquisa participante, né? Porque na participante, olha só, na ação, ela vai interferir, porque ela é interferir no ambiente que ela está analisando. Mas quando eu faço uma pesquisa participante, qual é a diferença para a pesquisa-ação, né? Eu preciso fazer as minhas observações e nesse momento em que ela está ocorrendo, essa população, ela está envolvida comigo em qualquer aspecto? Não necessariamente, tá? Porque eu vou passar para dados quantitativos, tá? As minhas respostas. Por isso é que eu tenho pesquisas demográficas, econômicas, habitacionais, educacionais, para relacionar a política pública. Eu vou fazer uma pesquisa participante. Quer dizer, quando você está desenvolvendo a pesquisa, você está se interagindo, se integrando na função e com o grupo. Você vai não só intervir como faz a pesquisação, mas você também vai mudar e vai se adaptar de acordo com o que eles estiverem respondendo. Também não foi um tipo de pesquisa que eu fiz, não trabalhei com esses dados de pesquisa de população X, Y, normalmente são dados populacionais, né? Quando uma pesquisa participante é o IBGE entrando na sua casa, tá? Quer dizer, ele entra lá e ele faz uma pesquisa demográfica, habitacional, educacional, ele faz uma pesquisa, saber todos os dados, né? Normalmente ele preenche os questionários conforme as respostas que vocês vão dando. Isso é o que a gente chama de pesquisa participante, que é também diferente de um outro tipo de pesquisa que a gente chama de pesquisa experimental. Tá? O que é essa pesquisa experimental, né?
é quando você seleciona o seu objeto, do que você precisa relacionar, e ele está ligado a quê, tá? As ciências naturais. Normalmente, ele está ligado a animais, a biosfera, questões de sustentabilidade. Ele está ligado a esse polo, tá? Das ciências naturais. Agora, quando se trata de uma questão social, ele não é viável. Por que esse tipo de pesquisa não é viável, né? Essa experimental? Porque eu não vou pegar uma população de alunos, chamar um aluno de população e colocá-lo num cubículo para saber como é que ele reage. Mas eu posso pegar umas capivaras, por isso que na área da psicologia eu tenho a psicologia experimental, eu consigo pegar alguns animais e colocá-los em cativeiro para eu poder analisar. Só que o homem, teoricamente, eu não consigo colocar em cativeiro. Até coloco, né? Mas para fazer esse tipo de experiência, né? E observar a reação dessa população. Então, é isso que a gente chama dentro dessa questão. Mas aqui, quando você fala analisar os efeitos colaterais do uso de um determinado medicamento, tudo bem. Por exemplo, agora nós vamos ter uma pesquisa, uma experimental com seres humanos aqui no Brasil, né? Para observar a vacina do coronavírus. Ah, legal, Rosana, nós vamos observar a pesquisa do coronavírus de que forma, né? Eu falo que é do coronavírus, né? Do cloroquina. Não é dessa questão que eu estou falando. Eu estou falando, por exemplo, tem um grupo junto com a Universidade Federal aqui de São Paulo, né? Com a Unifesp, que vai junto com a Faculdade de Oxford testar algumas vacinas aqui no Brasil. Isso é uma pesquisa experimental, tá? Então, você vai pegar uma população, vamos pegar 20 pessoas que tenham saúde, entre aspas, né? E vamos injetar o vírus atenuado do o Covid-19, e vamos, ao injetar, observar qual vai ser a reação dessa população. Isso é uma pesquisa experimental. Tudo bem, gente? Eu falo tanta coisa, não sei se vocês estão prestando atenção. Vai de quanto que vocês estão. Vamos lá. Pesquisa ex post fato. Eu esqueço, gente. Avisa para eu desligar a câmera, sabe por quê? Senão vocês ficam gastando a internet de vocês. Olha só, a pesquisa ex post fato, como é que ela funciona? Quando o experimento, quando você está desenvolvendo e você já tem uma ideia, que a gente chama uma ideia a priori. Por que uma ideia a priori? Uma ideia a priori significa o quê? O ex post fato, que a gente está falando, né? Post fato, quer dizer, um fato que é colocado antes da pesquisa, por isso que é ex, que antecede a pesquisa. Por exemplo, quando você pensa em pesquisar sobre um determinado assunto, e por isso que ela é um tipo de pesquisa experimental, porque eu já sei que o Covid-19 mata pessoas. Então, eu vou aplicar uma vacina, que é um vírus atenuado, tá? Para observar o que está acontecendo. Deve você falar assim, mas isso não é uma pesquisa experimental? É uma pesquisa experimental, por isso que eu falo, o ex post fato é um tipo de uma pesquisa experimental. Mas no que ela vai diferir, né, dessa pesquisa experimental, tá? Porque ele vai estar ligado a que especificamente? O pesquisador, ele, na verdade, ele vai ser um mero observador, ele não vai intervir. Aqui não, aqui ele intervém. Enquanto que na pesquisa ex post fato, ele não intervém naquilo que ele está observando, aquele é um mero observador. Tudo bem até aqui, gente? Vamos agora refletir sobre o que nós estamos fazendo. Esses são os tipos de pesquisa que existem dentro da área da metodologia. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês nas notas, desta forma, né? Que eu digitei aí para vocês. Todo mundo está conseguindo acompanhar essa tela toda? Daí, quando chegar nessa parte aqui, chamado metodologia, tá? Olha só. É onde você vai ter que escrever o quê?
3.1.1, o método da pesquisa. 3.1.2, quanto a natureza. 3.1.3, quanto a abordagem. Depois você vai escrever 3.1.4, quanto aos objetivos. E, por último, 3.1.5, quanto aos procedimentos. Lembrando, sempre só existe um tipo a ser colocado na pesquisa. Vamos agora para o que eu chamo de dúvidas. Quais são as dúvidas? Ó, quais são as... Opa, desculpa, são as dúvidas que vocês têm? Alguma dúvida ou podemos continuar? Do ponto 3 aqui da minha parte, não. Não, assim, tá, uma dúvida que eu elaborei agora. A senhora falou, assim, de vários tipos de pesquisas ali. A gente, essa, quando a senhora fala pesquisa, é a pesquisa de campo que a senhora se refere? Isso mesmo. O que acontece, né? Existe a pesquisa que a gente chama, bibliográfica, tá? Gráfica. Existe a pesquisa que a gente chama pesquisa laboratorial e existe a pesquisa, vamos chamar a pesquisa de campo, tá? Vamos entender o que é cada um desses itens, tá? Quando eu estou fazendo uma pesquisa, tá? Quanto aos métodos de procedimento para coleta de dados, você tem que pensar que ela tem, inicialmente, ela vai ser uma dessas três. Daí você tem que saber o quê? A pesquisa bibliográfica, ela é única e exclusivamente, tá? É que eu gosto de explicar, eu gosto que você me enxergue. Olha só, essa pesquisa que eu estou chamando de bibliográfica, ela é totalmente de coleta de dados por meio de livros, artigos, teses, dissertações, aquele material que você está levantando para dissertar na parte 2 da fundamentação teórica. Toda pesquisa, inicialmente, ela é de revisão bibliográfica. Não tem um que não faça uma coisa que a gente fala revisão bibliográfica. Então, todas as pesquisas, inicialmente, elas partem desse eixo de revisão bibliográfica. Você começa a sua pesquisa a entender sobre o assunto que você está pesquisando através do que os outros já fizeram. Esse é o primeiro caminho, porque senão não tem fundamentação teórica. Você concorda comigo? Toda pesquisa precisa ter a sua fundamentação teórica que vai dar referencial teórico, base teórica, isso que é fundamentação, vai dar fundamentos, vai dar embasamento teórico para você. E a gente só consegue esse embasamento fazendo essa revisão bibliográfica. Por isso que eu estou afirmando isso, que todas inicialmente fazem esse tipo de revisão. Daí você parte para os procedimentos. Tá legal, como é que eu vou proceder daqui para frente? Eu vou ficar só nesse campo, né? Trabalhando só com essa parte teórica da pesquisa? Legal. Então, eu vou trabalhar com tudo que já foi pesquisado sobre o assunto. Eu estou no campo da pesquisa bibliográfica. Não, Rosana, eu vou fazer no meu laboratório, eu vou observar a ameba. Como é que ela está desenvolvendo? Como é que ela está a amebíase, né? Não está se procriando, está se desenvolvendo. Existem as pesquisas de laboratório, quer dizer, eu saio daquele campo teórico e eu vou para a observação in loco, tá? Vamos observar. Isso não é campo, é laboratório que eu estou falando. Campo não é um lugar específico, tá? Sair para a pesquisa de campo, eu pego o meu caderninho,
na época eu pegava, agora eu pego meu celular, né, o mobile, o Android, dane-se o que você vai pegar, o seu iPad, iFood, o Quinto dos Infernos, você vai lá para a sua pesquisa, você pega uma canetinha e você anota tudo que você está observando. Ah, não, eu vou entrevistar, legal, vamos pôr lá no Google Forms, vai online para os caras responderem para a gente, segue pelo WhatsApp, pelos grupos, né, a rede social. Isso é uma pesquisa de campo. Eu saio dessa parte só teórica e vou usar como instrumento questionário, entrevista, isso é pesquisa de campo. Eu saí da parte teórica e fui para campo. Conversar com esses indivíduos, observar esses indivíduos. Só que, no que a pesquisa de campo difere do estudo de caso que eu mencionei para vocês quanto aos procedimentos? Porque a pesquisa de campo, eu não vou analisar, por exemplo, eu quero saber sobre o SIGA nas universidades. Isso é uma pesquisa de campo. Eu vou analisar várias universidades, o que elas têm para me responder. Não. Beleza, eu não quero só saber o que as universidades pensam, eu quero saber especificamente o que a Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba pensa. Isso é estudo de caso. É quando você trata da especificidade do objeto. Então, a pesquisa de campo é tudo que não é dessa parte teórica. Mas daí começam as divisões dela. Tem a parte que é de laboratório, tem a parte que é estudo de caso, daí você tem uma pesquisação, você tem uma pesquisa, por exemplo, que é uma pesquisa participante, você tem um survey, você tem uma pesquisa experimental, você tem uma pesquisa ex post facto, você tem uma pesquisação, quer dizer, você tem N tipos dentro desse item chamado procedimento. Sim, só que você tem só que você vai fazer. Não é que você vai fazer todos eles. Você tem que perguntar. Pela descrição delas, qual é o que se encaixa na sua pesquisa. Porque sua pesquisa vai se encaixar dentro de um tipo específico. Eu não sei qual é. Preciso ver o seu trabalho. Então, a gente vai fazer uma pesquisa só. Quer dizer, você só vai dar nome... O tipo de pesquisa que você está fazendo só leva um nome. O método é um só, a abordagem é uma só, a natureza é uma só, a pesquisa de procedimentos é uma só. Legal. Tirou minha dúvida, professora. Você entendeu como é que funciona? Sim. Então, funciona especificamente dessa forma. Deixa eu fazer agora uma pergunta. A Amanda, eu corrigi, Tainá e Vitor na aula passada? Eu acho que sim. Eu acho que sim, professora, mas dá uma olhada aí. Se eu não me engano, foram os grupos 1 e 2 que a professora corrigiu na aula passada. 1 e 2? Ah, tá. Isso. Então, tá. O 1 e 2 já foram. Então, hoje seria o Claudio Mar em diante, não é isso? E o Maicon, ó. Eles estão aí? Vamos aguardar que eles se manifestem. Gabriel, Cleidson, Maicon. Oi, eu estou aqui, professora. Estou sim. Aí? Está me ouvindo? Estou. Estou te ouvindo. Sim. Espera aí, deixa... Tá dando para todo mundo ver o que eles fizeram? Tá sim, professora. Tá. Legal. Vamos lá. Jogos digitais e as emoções. Jogos como forma de representar, emular e despertar diferentes emoções dos jogadores. Tá. Vamos continuar aqui. O resumo não está aqui. Eu não vou corrigir isso tudo agora, mas o resumo ele tem algumas especificidades, tá? E a gente depois vai falar sobre isso. Quando a gente está falando do layout dele, você tem que pensar aqui que essas opções entre linhas deles, eles são simples, tá? Então, eu vou colocar dessa forma só para eles lembrarem. Eu vou falar que assim, depois cuidado com a formatação, tá? Deixa eu colocar um lembrete aqui para vocês, inserir novo comentário. Eu vou colocar assim, ó, cuidado com a formatação, tá? Quer dizer, existe uma formatação específica para o resumo. Vamos para a introdução.
Dentro da cultura e entretenimento, visando inumerável... deixa eu aumentar, porque senão vocês não conseguem acompanhar. Fico só eu aqui, parecendo que eu estou fazendo uma correção individual, né? Não deixa de ser também, mas... Dentro da cultura e entretenimento, visando inumerável variedade de conteúdo gerado pela indústria, é inegável como é emulado emoções, sensações e a forma como são ditas história, cores, formas é fundamental que o público-alvo se atraia, consumi-la ou obtê-la, se identificando com o mesmo, com o conteúdo da mesma. Peraí, colocando as histórias para que o público-alvo se atraia por tal obra para consumi-la ou obtê-la, se identificando. Os jogos funcionam uma imersão de... Assim, podemos dizer, ó, aqui não é, esqueci que aqui no fim. Assim, podemos dizer que os jogos funcionam uma imersão diferenciada nesse contexto, despertar emoções do jogador. O processo de pesquisa no tema pode ter emoções, tem como foco, ó, tem como foco, na verdade, deixa eu ver uma coisa, como foco, a representação, emulação e despertar diferentes nos jogadores. Vamos lá. Como foco, onde é que eu parei? Tem como foco o desenvolvimento de um jogo que possa representar, vamos lá, representar, tamanho 12, por que aqui está diferente, hein? Acho que, estava usando times, daí aqui mudou. Gente, só pode usar um tipo, ou um ou outro, não dá para usar cada hora um, viu? Deixa eu escrever lá. Tá? Nossa, primeira abordagem, responsabilidade. Tá. Problemas de pesquisa. Transmitir para alguém uma emoção, sensação de medo e interação com o jogo virtual, sem nenhum contato com o ser humano, torna o maior desafio dessa pesquisa. O ambiente, ok. Só que, pessoal, seguinte, tudo isso que você colocou aqui, ó, tudo isso aqui, ó, tá, é da justificativa, não é daqui, tá? Faz parte da relação às emoções. Isso aqui é tudo aqui, ó. Deixa eu ver agora aqui. Problemas de pesquisa. Precisa abordar essas problemáticas? Não. Você tem que falar assim, este estudo sobre jogos digitais e emoções tem como foco meu Deus, tá difícil. Tem como foco Ctrl+C. Com o foco, um jogo de o desenvolvimento, o foco, o desenvolvimento de um jogo digital. Tá. Não, aqui é só temática, eu já coloquei essa temática. Tem como. Espera aí que eu vou copiar tudo isso aqui. Como central.
é a sua questão central neste trabalho? Qual a relação entre jogos digitais e emoções, tendo como foco, deixa eu ver, como foco, uau! O desenvolvimento de jogo digital para jogadores. Vamos fazer um pontinho de interrogação aqui, ó. Tá? Essa é a primeira. Outras questões também tiraram o presente trabalho. 2 pontos. E é jogo digital? São emoções? São emoções em digitais? Essas são as perguntas, né? Como despertar diferentes emoções dos jogadores? Tá? Daí aqui você pode até fazer outras, tá? Eu estou só colocando algumas que são possíveis dentro do trabalho de vocês, tá? Hipótese, né? Hipótese, partes do pressuposto. Não, vamos escrever melhor isso, ó. Parte-se do pressuposto de que os jogos, vem pra cá, são mais do que puro entretenimento, apenas forma de jogar, desenvolvendo um roteiro, ambientação, teste de jogo para que o jogador se todos os processos do jogo. Identifica alguma coisa com a história contada, os personagens que ele controla, podemos criar. Tá, só que isso aqui não é Ctrl+C, não é hipótese. Isso aqui está no campo dos objetivos. Vamos lá, vamos pensar nos seus objetivos agora. Dentro dos objetivos, nesse processo... Não. Cadê? Vamos lá. Primeira coisinha que você precisa fazer. Ponto 4.1. Objetivo geral. Cadê seu objetivo geral? Aqui para não dar problema. Objetivo geral. Refletir e analisar jogos, sobre emoções. Eu não lembro se quem vem primeiro. Jogos digitais e emoções, tendo como foco. Daí eu venho aqui e copio, ó. Aqui. Cadê ele? Aqui. Tá? Esse é o seu primeiro objetivo. Qual é seu outro objetivo geral? Desenvolver um jogo digital sobre jogos digitais e emoções. Vamos lá agora para o seu 1.4.2, específicos. Tá? Desenvolvendo um roteiro de ambientação, processos, identifique para que o jogador se identifique de forma com os personagens, foram criar nesse projeto, utilizando o luto como emoção, totalizatório tem como objetivo discorrer sobre Tá.
Só que eu vou pedir para vocês elaborarem outros fora estes, tá? O grupo tá aí? Sim, ouvindo, professora. Acompanhado. Tá. É uma consultoria. Não, eu falo assim, sabe o que está aparecendo? Volta a consultoria nisso, né? Parece um quebra-cabeça, tira daqui, põe para ali, volta para cá, né? A pesquisa é assim mesmo. E na época, olha, que eu não tinha computador, você sabe como é que a gente fazia na máquina, fazia máquina de escrever, tudo? Eu cortava, depois recolava. Não tinha essa possibilidade, como facilita a vida, né? Era tudo assim, eu digitava, depois eu imprimia e colava, sabe as partes? Não, essa parte é daqui, essa parte... Isso que eu estou fazendo com o seu trabalho, é um quebra-cabeça, né? Mas está muito bem feitinho, está muito bem escrito, viu? O estudo da relação. E é difícil, porque o pessoal às vezes tem muita dificuldade nesse momento. E é normal não conseguir. Para dar uma... A gente já tinha montado, mas para ficar assim levou o domingo inteiro. Sete espírito e imersão. Tá, vamos fazer as emoções. Usando. Tá, isso tudo aqui, ó. Vem cá, meu filho, olha lá. Lembra, ó, de novo, ó, o quebra-cabeça se movendo. Vem pra cá. Aqui, ó. Vamos pra cá. Ele é daqui, ó. Existe um item que a gente chama de 3 ponto nada, né? 3 que eu vou chamar de procedimentos metodológicos. O que é isso? Tá? Existe o 3.1, que a gente chama metodologia da pesquisa, que é você fazer toda aquela classificação, lembra lá que está nos notes para mim, tá? A classificação das pesquisas quanto aos tipos. Isso já vai deixar prontinho para a semana que vem, tá? Daí vem o 3.2, que é o desenvolvimento da temática. É onde você vai falar do seu jogo para mim. Tá certo? Não é lá que você fala do jogo que você está criando. Porque aqui o que está faltando para você, que você não colocou ainda para mim, que é fundamental, o name do seu jogo. O nome do jogo, ele vem aqui, ó. Nome do jogo. Você vai escrever ainda para mim. Nome do jogo. E daí vem isso aqui, jogos digitais. Você está entendendo? Essa parte aqui você não pôs ainda para mim, ó. Vocês vão fazer para semana que vem. Já vão criando um nome que grude na pessoa, tá? Então, vamos lá. Nós estamos na justificativa. O que está faltando na sua justificativa para mim, tá? Está faltando você mostrar a relevância social dela, ó. Mostrar as relevâncias sociais e acadêmica. O que eu estou chamando de acadêmicas, pessoal? Acadêmica, tá? É você falar para mim assim. Segundo Nogueira, em sua pesquisa sobre jogos digitais e sentimento humano, estou inventando, falou isso. Já Souza, na sua pesquisa, fala aquilo. Nós falaríamos isso. Quer dizer, você mostra o que você está fazendo de diferente. Qual é esse conhecimento agregando para a pesquisa acadêmica, entendeu? Essa parte da metodologia, tá? O caminho metodológico, parará, tá vendo tudo aqui, ó? Mizinga, também não é daqui. Você vai tirar isso daqui. Isso aqui não é. Isso aqui é fundamentação, ó. Fundamentação. Vamos lá. Fundamentação teórica, tá? 2 pontos nós vamos mudar aqui. Isso que eu acabei de escrever, eu vou jogar para cá, ó. Você já começou a descrever isso aqui para mim. Deu para você entender? É metodologia isso aqui. Então, é daquela parte. A fundamentação teórica, o que você tem que começar a falar para mim, tá? Jogos, eu quero, ó, jogos. Presta atenção. Tá? Não presta atenção ainda não. Cada um é um textinho que você vai fazer.
um pouco de história. Eu quero saber a história dos jogos. Um pouco de história. Daí, tá? Eu vou fazer o 2.2. Jogos digitais. Eu quero o quê? Conceituação. Você vai escrever um texto para mim sobre isso. Depois eu quero, no 2.3, porque eu estou fazendo fundamentação teórica, eu quero emoções. O que são as emoções? Ah, legal, Rosane. Então, eu quero definições. Algumas definições, tudo bem? Sim. Algumas definições. Você vai pegar autores que já escreveram sobre isso. E daí eu quero 2.4, daí acabou, porque a gente não vai ficar aqui até amanhã falando sobre isso. Já vou dizer onde é que você pode aproveitar isso aqui que você fez, tá? Tanto eu preciso ver, cada cérebro, norma, vivemos cercado de objetos, os jogos podem condicionar o comportamento das pessoas, forma positiva, negativa, legal, deixa aqui, ó. Então, vamos lá, jogos digitais e emoções. Algumas considerações. Daí vem esse textinho que você escreveu aqui. Você vai deixar isso aqui que eu já deixei, tá legal? Uhum. Só que ao invés de colocar entre colchetes, você vai colocar para mim parênteses. Você vai tirar esses colchetes daqui, porque a gente está usando o padrão ABNT, tá? Nossa. Tudo bem até aqui? Ó, quanto textinho você ainda tem que escrever na fundamentação teórica. Vou colocar tudo aqui em amarelinho para você não fingir que você não viu e não sabe do que eu estou falando. Tá certo? Então, eu vou ler, vamos ver como é que eu te acho. Daí vem aqui, ó. Vamos lá. Parou aí? Não. Daí você vai fazer essa parte para mim dos procedimentos metodológicos. Ah, é, Rosana? É. Você vai fazer esses procedimentos que eu quero saber como é que é a classificação da sua pesquisa. E o desenvolvimento da temática, Rosana? GDD. O que é GDD? Você sabe? Não? Opa, legal, filho. Agora você vai lá com a Rosana bater um papo com a Rosana. E vai olhar também essas referências. E a próxima aula eu vou falar sobre referências bibliográficas. Para ver se vocês aprendem de uma vez a fazê-las, tá? Pode ficar tranquilo. Cada autor citado aqui, ó, Vilela. Cadê o Vilela aqui? Tá aqui. Não é caixa alta esses nomes, tá? Só o sobrenome dele é que é caixa alta, o restante não. Você vai corrigir isso aqui para mim, tá? Então, eu vou colocar isso aqui tudo também em amarelo para você corrigir para a próxima aula. Pessoal, o seguinte, vocês viram que eu coloquei aqui, você é o... Quem que está falando comigo? Desculpa, eu não percebi. Quem que está conversando? Eu, Cláudio Mar. Cláudio Mar, presta a seguinte, ó. Quando eu estou falando segundo Minayo, eu abro parênteses, eu coloco 1994, coloco a página, tá? Que ficou faltando. Assim, eu não coloco 2 pontos, eu coloco vírgula, tá? Olha, página, deixa eu colocar aqui, ó. Página X, que você vai ter que colocar, e coloca assim, tá? E tira isso daqui, ó. Eu quero que você parafraseie o trabalho dela. Eu vou colocar sempre... Antes da citação, então. Não é que é antes, né? Ou você pode citar no começo, ou você pode citar no fim. Só que daí você tem que tomar cuidado com o que você está escrevendo. Porque se você observar aqui, você tem mais de 4 linhas. Tá vendo? Ó, que você copiou. Então, você tem que parafrasear esse autor. Tá? Isso aqui é uma citação. Isso aqui, cuidado, ó. Cuidado. Citação direta, longa. Você fez curta. Não é dessa forma, tá? Você tem que fazer toda uma... Você tem que fazer 2 pontos, você tem que ver na régua aqui no 4, tem que fazer aquela citação direta longa que eu falei para vocês em outras aulas, tá? E isso que está acontecendo. E outra coisa, quando você põe página, você tem que colocar para mim o que especificamente? Você tem que colocar aonde estão as aspas. Essas aspas são deles.
Então, eu preciso que você corrija esses textos, tá certo? Esses neuroativos nós estamos chamando assim, ó, neuroativas, Norman página. O Norman tá certinho, você citou certo. Deixa eu colocar uma coisa para vocês que eu acho que é fundamental falar disso agora. Nós estamos fazendo aqui a parte da fundamentação teórica, por isso que vocês precisam fazer, né? E o desenvolvimento da temática de vocês, tá? Então, aqui está o desenvolvimento da temática. O que é importante vocês observarem aqui, tá? Aqui vai entrar o GDD de vocês. O GDD, eu vou pedir quase que um GDDzinho. Vamos voltar lá. Deixa agora, olha como é que eu vou começar a salvar os trabalhos de vocês. Eu vou usar, tá? Vamos chamar assim, versão, eu vou começar a chamar de versão 1, tá? O seu trabalho, jogos digitais e emoções, tá? Esse vai esquecer na correção do seu trabalho. Vamos ver se entrou. Entrou porque ela faz uma musiquinha quando ela entra. Ela fica toda animada e fala que ela entra com música. Ué, não entrou aí? Viu? Acabou. Vamos voltar lá. Já foi o trabalho do Cláudio Omar lá. Entrou lá para você, tá? Para vocês corrigirem para a semana que vem. Você vai completar tudo isso que eu estou pedindo. O que é o GTD? Isso vale para a classe toda. Tem que ficar o trabalho igual ao dos meninos. Vocês vão inserir ao trabalho de vocês o quê? Tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei aqui nos arquivos. Não, eu estou no seu. Como é que eu vou colocar no seu? Coloquei no seu arquivo. Olha lá. Arquivos. Deixa eu ver se não tiver, eu vou buscar onde esteja. Ah, minha filha, entra 10 anos para entrar? Não está aqui. Então, vou entrar aqui no geralzão. Deixa eu ver se está no geral. Arquivos. Citações, aula. Não seja por isso. Vamos lá no outro. Tem um aqui que tem. Arquivos. São orientando os meus, eu vou passar para vocês, tá? Deles. Deixa eu pegar da aula de hoje. Deixa eu ver no arquivo daqui se eu coloquei, tá? Ali. Não tá neste. Nossa, eu preciso colocar para eles também, hein? Equipe está no de Portugal. Deixa eu pegar aqui. A parte do template ficou certo, professora? A template tá. Template você fez certo. O que está errado, não é que está errado, faltam alguns, como é que fala? Alguns dados estão faltando, entendeu? Putz, eu vou voltar lá. Espera aí, eu vou passar para você, arquivos, cadê? Arquivos. Template, este. Deixa eu copiar, né? Senão eu não consigo copiar. Vamos lá, copiar. Da aula de hoje, eu já vou copiar para vocês. Metodologia, JD Noturno, são vocês. Aula 5, procedimentos, copiar. Copiei. Vou lá, vou voltando para vocês agora de novo. Aqui, ó. Olha aqui, aula 5. Vamos lá. Aula 5, arquivos. Acabei de postar, tá no grupo de vocês agora esse template, tá? Editado, que foi de um aluno meu que fez, eu trouxe um exemplo. Olha só, como é que você vai fazer? Primeiro, eu quero que você faça a capa do template, tá? Quer dizer, desse arquivo seu do seu trabalho. Aqui eu tô com todas as partes que eu quero que você descreva para mim. Tudo bem? Olha o modelo do game design, tá? Página, eu quero que faça o título para mim, depois você faz essa parte da visão geral. Este gameplay, eu vou colocar, por exemplo, eu vou colocar aonde para ele fazer, ó, isso aqui. Aonde que ele vai escrever isso, Rosana? Acabei de copiar.
Então, tá lá para você saber fazer. Tá na aula 5. Por exemplo, voltando ao seu trabalho, viu, Cláudio Mar? Você tá aí? Sim, sim. Olha, eu vou editar seu trabalho. Veja se todo mundo consegue ver o trabalho dele para entender o que eu vou colocar agora. Deixa eu ir até aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer. O Cláudio Mar, junto com o grupo, olha o que eles fizeram. Eu estou aumentando para vocês verem. Foi lá, fez a capa, fez a folha de rosto. Ai, meu filho. Ele fez a introdução completa, tá faltando algumas coisas, né? E daí a fundamentação teórica, que tá faltando algumas coisas, né, Cláudio Mar? E o abstract não precisa ser agora não, em inglês não, né? O resumo e o abstract precisa. O resumo nós vamos fazer também, mas agora não se preocupa com ele ainda. Tá. Olha o que entra aqui. Quando eu estou fazendo o desenvolvimento da temática, você está ouvindo? Aqui é que vai entrar isso aqui, ó. Todas aquelas folhas? Aquelas folhas do GTD. Ué, por que será? Eu copiei. Ah, entrou, né? Tá vendo? Ó, essa parte do GDD, ela entra aqui, ó, no desenvolvimento da temática, no item 3.2. Deu para vocês entenderem o gameplay? Aqui está totalmente explicado. Até porque esta parte que a gente chama, né, do gameplay, que é esse desenvolvimento, conforme a sua pesquisa, eu vou passar como sendo resultados de discussão. Ou nós vamos entrar na parte, olha só o que eu vou colocar aqui, ó. Olha só. Quando você conta a sua história, tá? Você contou a sua história para mim, você tá entendendo? Desenvolvendo a sua temática. Agora, eu quero que você coloque isso como 4. Resultados e discussão do que você fez. Eu vou falar que é o seu GDD. Daí, peraí, o que eu apaguei aqui? Tá? Esse GDD é o que eu estou chamando de resultado de discussão do seu trabalho, porque já é o seu SMALC. Tudo bem? Tá, tudo bem. Daí acaba o seu trabalho. Seu trabalho acaba aqui, onde você escreve tudo isso para mim. Para a semana que vem, eu não quero ainda o GDD. Para a semana que vem, quem quiser já vai escrevendo. Eu quero, no mínimo, até o desenvolvimento da temática, que são os referenciais que você colocou aqui. Deixa eu salvar lá. Ó, salvar. Tá salvo. Viu, Cláudio Mar? Eu coloquei lá. Deu para entender bem? Acho que sim. Pessoal, consulta o pessoal do grupo para ver também. Eu espero que o pessoal tenha olhado, visto. Um entende um pouquinho. Oi? Cada um entendendo um pouquinho, a gente vê, se reúne para ver de novo. Exatamente. Então, eu vou falar lá para vocês. Quando eu coloco aqui no 4, nas notas, olha o que eu estou falando, gente. Voltando lá à estrutura que eu dei para vocês, tá? Dentro disso, aqui está o projeto, /artigo, introdução, revisão, pararé, desenvolvimento da temática, tá? É o roteirinho. Aqui é o GDD. Vou colocar até em azul para ver se melhora a cor para vocês. Tudo bem? Esse aqui, ó, resultados de discussão, que é o 4, é o GDD. Aonde está o GDD? No arquivo, olha, arquivo da aula. Tudo bem, gente? Deu para entender? Dúvidas? Fale agora ou cale para sempre. Professora, esses slides que a senhora passou na aula de hoje, onde é que a senhora deixa? Eu deixo sempre na aula de hoje, está lá na metodologia. Eu acho que eu pus lá, quer ver? Vou até olhar, porque eu estou falando, né? Tá aqui, ó. Template GDD, metodologia, quadro de metodologia e template projeto. Ou fica no geral, ou fica na própria aula. No geral, é todo o material que eu uso.
E em cada aula eu vou separando o material que eu estou falando do dia. Hoje, por exemplo, eu usei foi esse aqui para explicar para vocês. E também agora no final eu falei desse aqui. Foram os dois que eu falei agora há pouco, entendeu? Beleza, valeu, professora. Sempre está aí, eu sempre posto tudo o que eu falo, né? Agora, para a próxima aula, o que eu vou pedir para vocês, tá? Que vocês façam para mim sem falta, porque eu preciso que vocês postem para mim, tá? Então, eu vou colocar assim, olha, para a próxima aula, não deixem de postar o trabalho completo. Digo, até a parte 3.1, tá? Quem já puder, já vai fazendo 3.2, tá? 3.1 e 3.2. O que você vai deixar para daqui a 15 dias tem que estar pronto? O GDD. Por que eu tenho que fazer isso, Rosana? Daqui a 15 dias, porque você, inclusive, vai ter que me apresentar oralmente o seu GDD. É a apresentação do seu trabalho final. Você já vai começando a preparar o seu trabalho. Veja lá o GDD, tá certo? Olha, Hoje é dia 3, com 7. 10 com 7, 17. Olha, para 17/6, deverão estar prontos os GDDs. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, o que é para a próxima aula? O que é para eu estar corrigindo? Próxima aula eu vou pegar o grupo 4 para correção. Eu não vou dar matéria nova na próxima aula. Eu vou só ficar corrigindo o material de vocês. Tudo bem, gente? Dúvidas? Beleza, professora. Próxima aula, então, é só correção do material que vocês fizeram e tirando as dúvidas de vocês, para que daí vocês postem o item 4, que é resultados de discussão, que é o GDD de vocês. Só que daí já é quase chegando para o final, né, do trabalho de vocês. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Na verdade, ele fala agora o cálice para sempre, não é bem assim, né? Vão me perguntando. Então, gente, olha, obrigado por me ouvirem mais uma vez, obrigada por, né? Boa noite para vocês. E qualquer dúvida, desculpa, entrem em contato, tá certo? Perguntem. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês para as dúvidas que vocês vierem a ter em relação a qualquer parte, porque às vezes é tanta coisa que eu falo, eu peço tanta coisa, 1000 coisas e vai e volta, tá? Só para a questão de coisa chamada, eu já fiz aqui no Insight, eu vou fazer a chamada pelo Insight. Qualquer falta de alguém que não siga, me dê um alô. Pois não. Isso é sobre, eu acabei vendo que eu tenho 2 faltas contigo no SIGA, Cláudio, mas isso. Eu lembro, eu participei de todas as aulas. Mas, Cláudio, não foram das aulas presenciais? Você está falando já das aulas EAD mesmo? Essas aulas que a gente está fazendo online? Mas mesmo presenciais eu não perdi, que eu me lembro, eu não perdi nenhuma. Ô, Cláudio, então faz o seguinte, manda para mim pelo WhatsApp, porque você conhece a Rosana de outros carnavais que eu vou me esquecer, não vou me lembrar. Não, porque esse computador aqui, eu faço parte do SIGA, cada um eu trabalho numa forma dos hackerzinhos não me pegarem, né? Se bem que ele entra em qualquer computador. Mas é o seguinte, o SIGA, você manda para mim um WhatsApp, Rosana, Cláudio Mar, JD, Noturno, você pode dar uma olhada nas faltas que você lançou, porque eu não me lembro de ter soltado. Esse papo que você está batendo aqui comigo, fala para mim no WhatsApp, no particular, para eu ver isso, eu já resolvo isso para você. Tá bom, sem problema. Até sexta-feira eu resolvo. Não digo já de imediato, mas eu tento resolver o mais rápido possível, assim que você me mandar, porque eu vou me esquecer. Cláudio Amar, me conheço. Tá certo? E qualquer coisa, vocês dão um alô para mim. Gente, saúde, um beijão para vocês.
Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Infelizmente, é tudo muito corrido, né? Mas nós vamos que vamos, tá certo? Dentro do possível, tá? Um beijão e uma boa noite para vocês. Eu vou desligar, tá? Fiquem com Deus, até semana que vem.